Oiê, eu sou a Vitória. Olá, meu nome é Beatriz. E eu sou a Giovana. Esse é o Expresso, a sua dose de relações internacionais de forma leve e informativa, feito por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Daniel Castelã, com apoio do Centro Socioeconômico. Então, pegue seu cafezinho para não esfriar, porque hoje temos um episódio muito especial, uma entrevista com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Antes de passarmos para a nossa conversa com o Sr. Walid, podemos perceber, principalmente no período atual, que a Palestina apresenta uma história de muita luta e com grande polêmica aos olhos internacionais. Sendo assim, vamos entender o porquê dessa relação tão complexa e marcante. Antes de 1948, a região de Israel era Palestina, sob controle britânico, com maioria árabe e minoria judaica. Após a proposta da ONU de criar 2 estados, os judeus aceitaram e fundaram Israel. Os árabes rejeitaram e houve guerra. Israel venceu, expandiu o território e milhares de palestinos foram expulsos. Desde então, o conflito segue, com disputas por terras, Jerusalém e o direito dos palestinos a um estado próprio. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas e vive sob bloqueio israelense. A solução de 2 estados é apoiada pela ONU, mas ainda sem acordo entre as partes. Há países que reconhecem o Estado da Palestina e defendem a sua existência, enquanto outros seguem afirmando a existência soberana de Israel. Agora, vamos entender como um conflito que parece tão distante pode afetar o nosso cotidiano aqui, no Brasil. A luta palestina por autodeterminação e direitos soberanos não é apenas uma questão de geopolítica. Ela também está até no bolso do brasileiro, na verdade. Quando há tensões no Oriente Médio, o preço do petróleo sobe e isso impacta diretamente o valor do combustível e do transporte que a gente paga todo dia. Para além, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos para a região e instabilidades podem afetar negócios e empregos. Pode-se dizer também que, politicamente, a posição do Brasil em fóruns internacionais sobre a questão palestina reflete não apenas uma agenda diplomática, mas também a pressão de uma sociedade civil engajada e consciente. Por isso, quando o governo brasileiro defende a paz e a solução de 2 estados, está também respondendo a anseios de parte da população. Por tudo isso, acompanhar e entender a resistência palestina é também entender um pouco das nossas próprias contradições e da nossa conexão com o mundo. E é sobre isso que vamos conversar agora com Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, que vai trazer ainda mais luz a essa relação tão próxima e necessária. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Expresso. Hoje com uma presença muito especial, o presidente da Federação Árabe Palestina, Walid Rabah. Olá, Walid. Gostaríamos de primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite e já abrindo essa conversa para entender um pouco melhor as dimensões históricas e religiosas, desde, por exemplo, as reivindicações ligadas à Terra Santa até a criação do Estado de Israel em 48, como que esses fatos moldaram as bases desse conflito israelense e palestino, tão assimétrico que a gente vê atualmente. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa sempre partir de alguns princípios. Não há, às vezes, os princípios são aquilo que não é, né? Então, não há na Palestina nenhum conflito, aspas, nesse conflito milenar, histórico, desde sempre. Segundo, não há nada que diga respeito às religiões, em que pese o sionismo estar instrumentalizando o judaísmo como seu mito. É um conflito provocado a partir de fora. Ele é colonial, ele é imperialista, ele é supremacista, ele é racista e ele é, evidentemente, para a tomada de um território, judaização desse território e também sua despalestinização no que diz respeito à eliminação dessa demografia. Portanto, ele implica em limpeza étnica. O segundo elemento a ser considerado, sempre naquela ideia do não, porque se existe sim no mundo, só tem sentido se existir não. Não existiria dialética sem isso, né? O outro não nessa história é que Israel jamais foi criado. Nunca. Nem pela ONU, nem por Deus, nem por Confúcio, nem por Buda,
nem sei lá por qual marciano poderia ser. E aqui eu acho que vale uma digressãozinha pequena, até porque vocês estão estudando, amanhã ou depois vocês é que vão ditar as coisas para nós, se Deus quiser. E se Deus não quiser, porque Deus na verdade sempre quer, quem não quer são as pessoas, né? Mais um não. Veja, no final de 1947, na verdade a gente pega como data definitiva o 29 de novembro de 1947, a ONU aprova um relatório de uma comissão sua, emitido 2 meses antes, em setembro. Este relatório atende, na verdade, aliás, esta comissão e o relatório que ela produz atende a um pedido dos ingleses, que passam pela ONU, para a ONU, a incumbência de estudar a possibilidade da partilha da Palestina. Mais uma digressão dando a digressão. Por que isso? Porque o plano inglês, com o mandato da Palestina outorgado pela antiga Liga das Nações em 1922 e que entra em vigor no dia 29 de setembro de 1923, portanto, em 29 de setembro de 2023, 8 dias antes do 7 de outubro, completou 100 anos o mandato, a entrada em vigor do mandato da Palestina outorgado aos britânicos. Neste mandato, a ideia é que o futuro Estado judeu, contido na Declaração Balfour de 1917, ou Lar Nacional Judeu, se realizaria, em toda a Palestina, 2, até agosto de 1948, quando ele terminaria, a totalidade da demografia e da geografia estariam judaizadas. Não haveria palestinos ou haveria resíduos de palestinos, o que permitiria para a maioria judaica fabricada neste período artificialmente, pudesse se declarar em autodeterminação em luta de libertação nacional. Cômico, né? Eu pego um projeto colonial, uma potência colonial me ajuda nisso, e eu me liberto do colonialismo. É igualzinho o Deus que me escolheu. Eu inventei um Deus e ele misteriosamente me escolheu como povo eleito. Curioso isso, né? Com o colonialismo foi a mesma coisa. O Deus britânico Lord Balfour é escolhido, ele escolhe, e você se liberta dele depois. Bom, desfeita a digressão da digressão, a gente volta para... E aí os ingleses, dizendo para completar a digressão da digressão, com os sionistas, chegam a 1947, de 45 a 47, com apenas 30% da demografia palestina judaizada. E os outros 70% ou mais ainda eram a população originária palestina, que estaria 10 mil anos, 11 mil anos, os antigos cananeus. E apenas 5,87% do território judaizado. Ele já era de 3% em 23. Então eles conquistam apenas 2,87% do território, adquirindo ou conquistando por outras formas, mas basicamente adquirindo de latifundiários não palestinos residentes nas metrópoles árabes do momento, Bagdá, Beirute, Amman e Cairo, especialmente, mas também Damasco. Com isso, os ingleses chegam à conclusão, olha, não tem o que fazer, vamos partilhar esse troço, que eles já tinham proposto em 36 uma partilha. Vamos partilhar esse negócio e entrega a banana para a ONU. Na verdade, um bananal para a ONU. Sim. E a ONU recomenda, aliás, a resolução 181 de 29 de novembro de 47, essa que é normalmente dita que criou Israel, e portanto não teria sido nem 48, ela apenas recomenda, aliás, ela adota um relatório que recomenda a partilha da Palestina. E a partilha da Palestina é recomendada nos seguintes termos: para os 70% que tem 94,13% do território, míseros 42,9% do seu próprio milenar território para eventualmente um Estado seu futuro. E para os estrangeiros recém-chegados, grande parte deles chega a partir de 35, olha só, a partir de 35, fazia 12 anos que essa rapaziada estava lá. Não tinha conseguido ainda sequer reproduzir lá. Veja só. Essa rapaziada fica com 56,5% do território. Fecha os 100% com 0,6% de território internacionalizado a ser administrado pela ONU em nome da comunidade internacional, basicamente Jerusalém e partes de Belém. Bom,
Então, não criou, recomendou a partilha. Tu não criou, que depois o Lord Fulk Bernadotte, é enviado, isso já em 1948, julho de 48, salvo melhor juízo, com a limpeza étnica já começada em dezembro de 47, e depois ele se autoproclama um Estado, o sionismo se autoproclama Estado em 14 de maio de 48. E se diz Estado e já denominado, autodenominado Israel em 15 de maio de 48. Por isso a Nakba é considerada em 15 de maio de 48. Entretanto, já havia 6 meses de limpeza étnica, de dezembro 17 a 14 de maio de 48. 6 meses de limpeza étnica. Por isso que logo em seguida, e não em 49, logo em seguida a autoproclamação, a ONU envia Bernadotte, o seu enviado especial. Ele constata a limpeza étnica, apresenta um relatório que seria para ser examinado pela ONU, para ser adotado, alterava o traçado e diminuía o território destinado ao futuro Estado judeu e reconhecia a limpeza étnica, narrava a limpeza étnica. Disso que resulta, e aí a gente vai sepultando essa ideia de que criou, é disso que resulta a resolução 194 de 11 de dezembro de 48, que reconhece que houve limpeza étnica, determina o retorno dos refugiados e determina a saída de territórios conquistados pela força. Isso tanto é verdade que a ONU não reconhece Israel. A ONU só reconhece Israel, quer dizer, aceita Israel como Estado-membro em 11 de maio de 1949, através da resolução 273/3. Detalhe, esta resolução tem 2 cláusulas condicionantes. A 181, quer dizer, um território partilhado, ainda que injustamente, a 42,9% para os palestinos, e a 194, o retorno dos refugiados. Portanto, a restauração de geografia palestina histórica, ainda que aos termos da partilha, e a restauração demográfica da Palestina histórica. Então, somente em 11 de maio é que Israel é admitido, nem criado, ou seja, uma realidade fática, garantida pelas potências ocidentais e pela União Soviética, que não apenas apoiou a resolução, como até mesmo votou contra a resolução 94, veja só. Foi contra a resolução, a União Soviética. E armou com armamento tcheco o lado sionista para promover a limpeza étnica. Então, essa grande guerra mundial de todas as potências contra os palestinos é que resulta no fato consumado. Quando eu digo disso tudo para desfazer uma falsificação, eu estou, na verdade, respondendo a pergunta de vocês. Sim. Foi um plano colonial para que pessoas de fé ou cultura judaica na Europa, proibidas de ser cidadãs na Europa, ocidental especialmente, mas a oriental também, precisem, num dado momento, imaginar uma ideia diferente. E, na verdade, elas simplesmente se subordinam a uma ideia que vem de décadas antes entre os chamados restauracionistas, basicamente uma ala da cristandade europeia, especialmente aquela dita protestante, inclusive anglicanos. Por isso que o Lord Balfour era, na condição de anglicano, ele era restauracionista. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas nas suas memórias, e vocês vão procurar as memórias deles e vão ler isso, ele diz que ele foi iluminado por Deus para escrever a porcaria da Declaração Balfour. Veja que loucura. É tudo uma... O cara parece estar mergulhado no Velho Testamento, partindo do Mar Vermelho. Eu sempre acho estranho por que ninguém parte o Guaíba, ninguém parte o Amazonas, só o Mar Vermelho, ninguém partiu o Yangtze. É inacreditável, né? Essa mentirada. Mas, voltando ao que nos interessa. Então, nessa coisa toda, os sionistas, ou melhor dizendo, aquilo que passam a ser os sionistas, isso já na segunda metade, mais para o final dos 1800, aceitam a ideia, primeiro, de que são estrangeiros ali.
Portanto, são, entre aspas, semitas, quando, na verdade, eles são convertidos ao judaísmo em período europeu e um período pré-europeu na região de Hazar, o reino de Hazar, que fica entre o Cáspio e o Mar Negro, e depois vão para a Europa Central, especialmente. Então, eles são estrangeirizados, por isso eles são semitizados, e por isso que, ao sionismo adotar essa ideia, ele também adota a ideia de retorno. Na verdade, ele não pode retornar de um lugar que ele jamais saiu. E mesmo que ele tivesse saído há 2000 anos, eu quero saber quem que saiu há 2000 anos hoje que tem o direito de retornar e expulsar quem está lá. Eu gostaria de saber se isso é direito internacional. Mas no caso concreto deles, eles jamais saíram da Palestina. Só que a ideia de retorno se tornou essencial, medula todo o discurso sionista. Razão pela qual nós, da FEPAL, nos recusamos a usar o termo semita e antissemitismo. Nós falamos anti-judaísmo, ponto final. Até porque a própria bobagem do semita, para mim mesmo, claro, eu sou do Levante, eu sou palestino, eu posso encontrar as minhas raízes nos cananeus, então eu posso me dizer, entre aspas, semita. Só que a ideia de sem, eu não sou religioso, para mim é uma estupidez. Então morre aí essa ideia. Aí, claro, tem as línguas semíticas. Ok, eu falo árabe. Mas se vocês passarem a falar o árabe, se tornam semitas? Ou vamos supor que vocês se convertam ao judaísmo. Vamos supor. Se tornam semitas? E vamos supor que vocês se tornem semitas ao se converter ao judaísmo e depois vão para o budismo. Deixaram de ser semitas ou viraram budistas semitas? Vocês vejam o quanto isso é uma tontice. Ou, como dizem os hispânicos, uma tonteria. Né? Essas coisas todas nós precisamos desmontar, e aí eu estou falando ainda dos 1800, final dos 1800, quando uma certa elite judaica aceita, se curva aos restauracionistas e começa a acreditar a Europa não é nosso lugar, mesmo nós sendo europeus. E, entre aspas, para sermos seguros e fugirmos da perseguição e da discriminação, nós vamos construir o Estado judeu em algum lugar do mundo. E aí Theodor Herzl escreve aquela bobagem, o Estado judeu, uma espécie de Mein Kampf euro-judeu sionista. Muito antes do nazismo, portanto, eles se projetam como nazistas para algum canto do mundo. Por que para algum canto do mundo? Porque até então a Palestina era apenas uma das porções do globo terrestre aventadas. O sionismo não estava ainda definido no seu endereço, no seu CEP colonial. Correto? Apenas em 1897 é que eles adotam no primeiro congresso sionista realizado na cidade suíça de Basileia, que vão para lá. Bem, ele tem algumas características, esse projeto colonial, que eu acho que daí eu estou respondendo melhor a pergunta de vocês, para nós entendermos por que nós estamos neste momento. Ele é o único, ele é o primeiro e único até hoje, projeto colonial que tem uma espinha dorsal que os outros não tiveram. O extermínio total da população originária e se instalar no lugar dela. Não quer dizer que não houve colonialismo de assentamento tentado. Os franceses tentaram na Argélia, mas eles não imaginaram eliminar toda a população argelina. Os italianos chegaram a tentar, embora menos estruturadamente do que os franceses, na antiga Abissínia. Tentaram, inclusive sem sucesso nenhum. Não quer dizer, portanto, que não tenha havido tentativa de colonização por assentamento. Em certa medida, o apartheid da África do Sul acaba sendo isso, num dado momento, no desenvolvimento na própria África do Sul. Entretanto, não houve nunca um plano, houve plano de bantustanização, ou seja, guetização da população originária, mas não de exterminá-la do território. O único projeto neste sentido é o sionismo. Então, se ele é baseado na limpeza étnica, no sionismo, se ele abandona este pressuposto, sua própria existência corre risco. Por isso que o sionismo hoje, os sionistas dizem que abandonar o projeto originário, inclusive de numa eventual solução de 2 estados, manter uma maioria judaica imposta e um Estado supremacista judaico no segundo Estado, na Palestina, que seria o judaico, é uma premissa. Mesmo na eventual solução de 2 Estados, eles acreditam que o deles pode continuar anômalo,
É como se na África do Sul você partilhasse e um Estado continuasse de apartheid branco. Ou na Alemanha, você dividisse a Alemanha e um pudesse continuar existindo nazista. Então, essa a anomalia do sionismo e do projeto que eles construíram é que faz com que agora eles precisem continuar da forma mais brutal, o primeiro genocídio televisionado, para, na pior das hipóteses, reverter a curva demográfica que, a partir de 2022, novamente se inverteu contra a maioria judaica. A maioria judaica é importante para manter o discurso sionista de grupo majoritário que tem direito à autodeterminação, que tem direito, portanto, àquele território por ser majoritário. Né? E essa curva mudou, e a projeção para este ano era, agora não é mais, por causa do extermínio em Gaza, era de termos agora perto de 200 a 240 mil mais não-judeus que judeus. É provável que esta curva continue, tá? Porque, embora haja a matança em Gaza, o maior extermínio de todos os tempos, proporcionalmente, há também a fuga, a saída de judeus de Israel que não conseguem mais imaginar viver ali um experimento social genocida permanente. Ou seja, as pessoas comuns estão dizendo para si mesmas: eu vou continuar aqui participando de um projeto genocidário, eu vou continuar aqui para ser nazista e o mundo inteiro enxergar que eu participo de um empreendimento dessa natureza. As pessoas estão indo embora. Eu não sei se interessa para vocês os números, de eu dizê-los, eu acho que não importa. Atualizamos agora o relatório, até para alguns propósitos nossos, um deles uma audiência pública e o outro uma ação em Gaza. Eu faço muita questão de mandar esse relatório resumido, mas há uma coisa que está acontecendo agora que eu acho bom falar. Durante todo o período, nós estamos falando agora de 692 dias de extermínio em Gaza. Neste período todo, nós temos uma média de mortes diárias de 108 pessoas. Durante este período, agora, de pseudo-ajuda humanitária administrada militarmente por Israel, misteriosamente, o número de mortes diárias aumentou para 113. O que quer dizer que nós estamos diante da solução final. Destruição total do território e sua inabitabilidade, matança massiva que pode chegar a 310 mil se o prognóstico da revista The Lancet, de artigo publicado em 5 de julho do ano passado, se realizar. Para cada uma morte por efeitos bélicos, 4 de efeitos indiretos: fome, inabitabilidade do território, doenças, mais de 170 mil feridos sem tratamento, a maioria mutilados e graves, portanto vão morrer, 300 mil que tratavam de alguma doença antes desse momento genocidário que não tratam mais, perto de 500 a 600 mil que adquiriram novas doenças sem tratamento, a destruição dos hospitais, a matança de médicos, a falta de água, a energia praticamente inexistente, etc., sem contar o que apodrece debaixo dos escombros e provoca, portanto, a inabitabilidade do território mais acentuadamente, tudo isso pode levar a isso. Isso quer dizer 15% do território da demografia de Gaza. Aplicado ao Brasil, isso daria 30 milhões de pessoas. É inacreditável. Aplicado à Europa de hoje, a Europa da Segunda Guerra Mundial, por sua demografia atual, nós teríamos 90 milhões de pessoas. E 90 milhões de pessoas, multiplicadas por 2.190 dias que durou a Segunda Guerra Mundial, nós teríamos 340 milhões de mortos na Europa de hoje por esta escala genocidária em Gaza. Isso quantas vezes é? Quase 5 vezes mais do que o teto de mortes da Segunda Guerra Mundial, que foi de 70 milhões, ou teria sido de 70 milhões, já que ele não é um número unânime, ele é um número de teto. O sionismo é isso, Israel é isso, os CNPJs de Cristo que defendem isso são isso, os religiões do tempo atuais, o reacionarismo estonteantemente burro que defende isso, esse genocídio é isso, a Globo é isso, os grandes veículos de comunicação são isso, propaganda de guerra para o primeiro extermínio televisionado. Por fim, por ser o primeiro genocídio televisionado, eu recorro até vocês. Seguramente vocês têm muitos amigos e amigas que nunca viram um genocídio.
Mas eu, que tenho quase 60 anos, também nunca vi um genocídio. As pessoas vivas hoje, mesmo as que estiveram em campos de concentração, que ainda estão vivas na Europa naquele momento, e ainda estão vivas hoje, elas viram apenas a sua condição num campo de concentração. Muito do que acontecia, elas estavam alienadas, porque não lhes chegavam, elas não compreendiam. Agora não. Agora um cidadão comum recebe diariamente as imagens do extermínio, da maior matança de crianças da história. Só para nós termos uma ideia, está no relatório que eu vou enviar para vocês, mas não custa citar, porque ele é um número pornográfico. 10.306 crianças exterminadas por milhão de habitantes em Gaza. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, foram 2.813 por milhão de habitantes da Europa naquele momento. Por Estados Unidos, em Israel, mais o Edir Macedo, mais o Malafaia, mais os Bolsonaros, exterminam 3,66 vezes mais crianças palestinas em Gaza por milhão de habitantes que todo o período hitleriano, que não durou 692 dias, mas 2.190 dias. Então, eu me pergunto, e vocês se perguntam, e pergunte para os seus colegas, o que você sente diante de um genocídio televisionado? Você se sente obrigado a estar de um lado ou de outro? Claro que se sente, em tese. Que lado você deve escolher? O quanto isso interfere nas nossas subjetividades coletivas e o quanto isso representará para a raça humana um dado psicológico que vai marcar provavelmente até mesmo a nossa genética. Então, o que acontece hoje na Palestina, em Gaza, tem essas características. Eu não sei se vocês já pensaram sobre esse prisma, eu espero que eu tenha contribuído para vocês enxergarem. Muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de entender veridicamente a história, porque muitas pessoas acabam passando fake news pra gente. Então é muito importante essa mentalidade, principalmente, de como primordialmente sempre foi uma intenção de ter uma limpeza ética, né? Então eu particularmente não entendia dessa forma, não achei que desde o começo esse era o objetivo, mas com as palavras do Senhor a gente consegue entender como sempre foi uma premissa sionista de realmente uma limpeza ética. Partindo um pouco mais agora para a FEPAL, então, a gente tinha uma pergunta para você, que é a FEPAL, que é fundada, então, em 1979, é a principal entidade representativa da comunidade palestina no Brasil. Então, atuando pela preservação cultural e na defesa dos direitos do povo palestino, como que a federação tem atuado no país, especialmente no contexto do conflito entre Israel e Palestina? Quais que são as ações da FEPAL que o senhor considera mais importantes para essa representação palestina, principalmente no Brasil? Primeiro eu queria perguntar para vocês, tem um barulho ao fundo de uma obra de reforma aqui em casa. Ela está atrapalhando? Não, nem um pouco. Ah, beleza, ótimo. Então, essa é uma pergunta que também tem um contexto, a resposta dela, né? Claro que a pergunta já tem, claro, quando você pergunta alguma coisa, também tem um contexto. Vamos supor que eu fosse italiano, e me sentisse italiano, e estivesse num clube italiano, e estivesse também numa organização italiana nacional, federação, uma associação geral da tarantela. Eu estaria tal qual estão os palestinos numa federação? Não. Nós somos o único grupo no Brasil, eu suponho pelo menos, talvez os armênios vivam uma situação parecida, mas os armênios têm um Estado deles e reclamam, claro, o genocídio dos turcos promovido contra eles após a Primeira Guerra Mundial ou durante ela, em certa medida. Nós somos o único grupo humano diaspórico, no Brasil e em outros lugares, que precisa se reunir para continuar existindo como povo. E a partir da diáspora, defender que não sejamos exterminados culturalmente, historicamente, demograficamente e geograficamente na Palestina para continuarmos existindo como povo. Então nós defendemos as nossas ancestralidades, defendemos os nossos parentes que estão lá e os que estão nos campos refugiados, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, e em outra parte do território árabe ao redor, países, quero dizer, Jordânia, Síria e Líbano especialmente. Então a FEPAL, ela organiza essa demografia diaspórica
brasileiro-palestina, preservar a cultura, para preservar a língua, que é um traço cultural essencial e importante, para preservar a culinária, para preservar a música, para preservar a dança, para preservar e manter e cultivar e sempre reformar, reconstruir os elos entre a Palestina e a nossa diáspora, ou seja, a pátria-mãe e nós, educarmos a nossa juventude mais especialmente. Tudo isso visando construir uma demografia, uma diáspora conectada à resistência palestina. Então, nós somos, basicamente, a FEPAL é esse instrumento, não o único, mas o principal e o mais ativo, e nós temos agora 46 anos de fundação. Nós elegemos nossas direções de 4 em 4 anos em congresso, isso nos distingue de outras organizações, que ninguém sabe onde é que está o CNPJ, está debaixo do umbigo, está debaixo do subaco, no umbigo, sabe Deus aonde. Então, nós realizamos publicamente nossas assembleias, nossos congressos, etc., e representamos uma diáspora hoje que está sendo recontada de entre 200 e 300 mil membros, a julgar pelo único dado que não é censitário, não é estatístico, divulgado em 2019 pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Eu identifico o tamanho da diáspora árabe aqui. Eu posso até enviar esta obra, mais um resumo que localiza o tamanho da diáspora palestina no Brasil. Então, eu acho que isso tudo explica um pouco a FEPAL. Bom, e neste momento, como que a FEPAL se notabilizou, na minha opinião? E vocês devem ter distinguido isso. Nós fomos categóricos desde o primeiro momento que era genocídio. Bancamos isso em nossa nota no dia 7 de outubro de 2023. Nossos melhores amigos nos alertaram, vocês estão exagerando. Nós falamos em propaganda de guerra, a primeira que promoveria o primeiro genocídio televisionado da história. Nós cunhamos este termo, que hoje é global. O primeiro genocídio televisionado da história, nós cunhamos ele. Nós cunhamos a propaganda de guerra de novo tipo, a propaganda de guerra 3.0, que sucede, e nós dissemos isso no dia 7, que é herdeira direta da propaganda de guerra inaugurada com a guerra do Iraque. A invasão do Iraque, transmitida pela CNN. Ali estava a nova propaganda de guerra. Pois esta agora, para dizimar o povo palestino, primeiro nas páginas, e nos vídeos, e nas câmeras, etc., e nas telas, né? De novo tipo. Nós dissemos também naquele momento, ousamos dizer, o povo palestino tem direito à autodeterminação. O povo palestino, portanto, tem direito à autodefesa e que a ação do dia 7 foi uma ação de autodefesa. Não me importa aqui analisar o planejamento dela, nem os acertos e erros dela, mas ela foi uma ação de autodefesa. E se ela foi uma ação de autodefesa, ela não atacou Israel. Aqueles que são refugiados em Gaza tentaram voltar ao território de onde foram expulsos. Tudo isso nós dissemos, e isso foi marcante. Isso foi marcante. O que mais nós fizemos de diferente? Isso sim. Bom, as pessoas questionaram o genocídio, então nós metrificamos o genocídio. Então, tantas pessoas mortas em Gaza hoje, pelo número subestimado oficial, são quase 75 mil. São 74.975. Tá? Isso dá 3,35% da demografia de Gaza. 7 milhões no Brasil. Quase 30 milhões na Europa. Só esse número subestimado. Os feridos são mais de 170 mil. No Brasil, daria quase 20 milhões. Colapsaria o SUS por 3, 4, 5, 10 anos. Todo o sistema de saúde do continente, pelo menos das Guianas para baixo, colapsaria, porque são quase todos mutilados com feridos graves. Quando nós metrificamos o genocídio, por exemplo, nós aqui informamos no nosso relatório, vocês vão vê-lo, que nós dissemos o seguinte, bancamos essa informação. O extermínio massivo de mães, mulheres, portanto, mães ventas, e o extermínio massivo de crianças significa uma tentativa, a primeira da história, inclusive, de colapsar a capacidade reprodutiva de uma sociedade inteira. O que nós recebemos agora de dados, semana retrasada, da ONU? Os nascimentos do primeiro semestre do ano passado, contrastados com o do primeiro semestre deste ano, caíram em Gaza 41%.
de 29 mil nascimentos no primeiro semestre do ano passado para 17 mil. Está comprovada ou não a nossa tese? Está. Mais do que isso, a ONU divulgou também, isso há pouco mais de tempo, há uns 4 meses, 5, a diminuição absurda da longevidade média dos palestinos em Gaza. Ela caiu quase 50%. Os homens de mais ou menos 74 para 36 anos. Um pouco mais do que a idade média de um homem no período faraônico do Egito Antigo. Ou seja, tudo isso é a demonstração disso. Nós metrificamos isso tudo e pegamos dados que depois demonstraram as nossas teses e as nossas metrificações, nós fizemos a diferença na comunicação do Brasil e do mundo. Eu tive um seminário que havia pessoas de fora e foi traduzido, obviamente, porque eu expus em português. Uma pessoa, inclusive palestina, veio me procurar. Falou, é chocante isso. Nós nunca usamos esse número. Você pode me passar o relatório que nós vamos traduzir? Eu acho chocante, na verdade, as pessoas não usarem dessa maneira. Claro, ninguém está obrigado a pensar da mesma maneira o tempo todo. Por isso que, às vezes, um físico descobre uma coisa que ninguém está pensando em outro lugar. Às vezes, é evidente. Mas, neste caso, nós estamos falando de um genocídio. Eu acho inacreditável que as pessoas continuem fazendo o discurso de palanque como se estivesse disputando o DCE da casa da carochinha. Genocídio tem que ser tratado com outros termos. Genocídio tem que ser tratado com números, com dados. As pessoas comuns têm que compreender o genocídio, e aqui eu finalizo este ponto. Se uma pessoa comum não receber uma mensagem da qual ela consiga extrair o que é o genocídio, você não se comunicou. Você não ajudou a questão palestina. Você não disse o que é genocídio. Eu penso que nós conseguimos fazer isso e eu penso que isso notabilizou a FEPAL nesse processo. Posso estar enganado? Posso. Acho que não estou. Sim, com certeza. E uma coisa também sobre esse assunto, além dos números, né? Eu entendo que esses relatórios a nível internacional é algo muito importante. Mas eu acredito que também as redes, né, sociais da FEPAL estão agindo nesse momento de uma forma muito importante. Porque vários daqueles vídeos, quando a gente acaba vendo, né, vídeos, eles acabam chocando mais as pessoas e um eleitor médio, que tem um conhecimento médio, consegue entender realmente o que está acontecendo. E eu vejo no nosso curso mesmo, várias pessoas que entendem melhor o que está acontecendo pelas redes sociais, justamente da FEPAL. Mas voltando um pouco e tentando entender, porque a questão dos assentamentos, eu fiz uma pesquisa, consegui entender que não é algo novo, né? Mas como que essa recente aprovação que a gente teve na semana passada de, milhares de novos assentamentos na Cisjordânia, que mensagem que Israel transmite à comunidade internacional com essa ação? Qual que é a intenção por trás disso? Eu até pesquisei alguma coisa sobre entender como isso isola os palestinos, né, e faz que não chegue a eles alimentos e coisas para subsistência no geral, mas eu queria entender um pouco melhor da perspectiva do senhor. Então tá. No dia 1º de julho de 1967, Israel implantou a primeira colônia em território denominado Cisjordânia. Ou seja, veja só, hoje Israel mesmo reconhece que a guerra de 67 não foi uma guerra preventiva. Eles passaram a chamar depois de uma guerra iniciada por eles preventivamente, algo que eles imaginavam que estava sendo planejado. Veja só. Quando eles iniciam uma guerra nos primeiros dias de junho de 67 e implementam a primeira colônia em julho de 67, o objetivo está claro. Portanto, a tomada do território da Cisjordânia e a tomada do território de Gaza objetivar continuar um processo que já foi de limpeza étnica antes. Então, em 78% do território tomado entre 47 e 51 para se tornar Israel, 88% da população foi expulsa, a maior limpeza étnica da história, não importa. Em 70 massacres. Certo? Quando eles tomam a Cisjordânia e Gaza, e o núcleo dirigente é a mesma coisa, o sionismo continua como projeto. O que ele vai fazer na Cisjordânia? Limpeza étnica. Colonização, ocupação, bantustanização,
bloqueio, impedimento de acesso à água, à terra agrícola, estradas exclusivas que não são permitidas aos palestinos. Os palestinos não podem sair, os palestinos não têm aeroporto, os palestinos não têm porto, os palestinos não têm alfândega, os palestinos não têm posto de controle de imigração. Os palestinos não podem explorar o seu subsolo, inclusive água, sem autorização. E quando fazem, os postos são fechados com concreto. Os palestinos estão sob um muro de bloqueio que corta pelo meio certas cidades. Agora nós estamos, os postos de controle foram incrementados para quase 900. Alguns estão dentro de pequenas cidades, bloqueando o acesso de um lado da cidade para o outro. Os palestinos só podem colher seus olivais com autorização, que às vezes não vem. Os palestinos só podem chegar a uma universidade se não tiver um bloqueio. E se tiver um bloqueio, se ele permitir a passagem para esse propósito, o mesmo para a saúde. Isso tudo, portanto, indica que há um processo que pretende despalestinizar toda a Palestina. E o que significa esta atitude de agora? Existe uma resolução à ONU de 2006, inclusive que existe porque o governo 2016, perdão dizer, 2016, em que os Estados Unidos não impuseram veto, que diz que a colonização do território palestino é ilegal, uma resolução do Conselho de Segurança. Bem, o que nós estamos vivendo agora, nesse momento? Isso tudo acontece concomitantemente ao extermínio em Gaza. Nós estamos diante do anúncio de que o mesmo poderá ocorrer na Cisjordânia. Por exemplo, os campos de refugiados de Jenin e de Tulkarm estão sendo esvaziados. Os israelenses estão demolindo prédios inteiros, pedindo que os campos de refugiados sejam redesignados em sua nomenclatura, sejam bairros e não mais campos de refugiados. Os refugiados que foram expulsos não poderão retornar ali, terão que se arranjar em outros lugares da Cisjordânia. E a UNRWA, a agência especial da ONU para os refugiados palestinos no Oriente Médio, não poderá se reinstalar nesses acampamentos de refugiados, nesses campos de refugiados. Portanto, o que eles estão dizendo é que os palestinos deverão perder a condição de refugiados e, portanto, perder a condição de estar sob o guarda-chuva da Resolução 94, que é do retorno. E o mesmo deverá ser imposto aos refugiados do Líbano, aos refugiados na Jordânia e aos refugiados na Síria. É agora na Síria que ela é comandada por um degolador plantado pela OTAN, claro, a coisa piora. E em Gaza é a mesma coisa, e na Cisjordânia é a mesma coisa. A mensagem é muito clara, não há direito internacional, nenhuma resolução acatada até hoje, novamente não serão acatadas as demais, e o processo é sistêmico, de limpeza étnica, de colonização por substituição, de apartheid para gerir e de limpeza étnica integral do território. Eu acho muito interessante tudo que você falou e eu acho também muito triste, porque a gente percebe que a perspectiva para os próximos tempos é terrível, né? Principalmente para o povo palestino. Então, não sei se a Bia gostaria de falar alguma coisa. Não, por mim, a gente gostaria de saber se o senhor tem mais algum tópico que queria falar ou alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Eu penso que as pessoas, nós todos, devemos nos convencer de uma coisa. O que acontece na Palestina não é algo, embora seja inédito em muitos aspectos, não é algo que não seja da natureza do Ocidente. É triste dizer isso, é claro. E não fiquem tão tristes, porque eu me considero uma pessoa de cultura ocidental em grande medida. Eu nasci aqui, criei aqui, eu fui forjado em um pensamento de uma escolástica ocidental, até mesmo eurocêntrica, embora eu tenha tentado me libertar disso nos últimos tempos, como muitas pessoas estão fazendo. Sim. Até pessoas que não têm nada a ver com o Oriente Médio, etc. Mas, e é triste dizer o que eu vou dizer, mas a ideia de genocídio, tal qual a gente conhece ela hoje, é ocidental. Para entender melhor e se libertar um pouco mais e ser mais, digamos, útil para a raça humana, nós temos que entender que a escravidão é ocidental.
O extermínio dos povos, inclusive desse continente, a população ameríndia originária é ocidental. O colonialismo é ocidental. O apartheid na África do Sul é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais e lançadas por ocidentais. A guerra imposta ao Vietnã é ocidental. Os 11 milhões de exterminados no Congo em 10 anos é crime ocidental. O que foi feito na Argélia foi um grande crime ocidental. A fome na Etiópia é ocidental. A guerra da Coreia é ocidental. As duas guerras do ópio são ocidentais. E a cereja do bolo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas nos fixemos na Segunda Guerra Mundial, são ocidentais, e a Segunda Guerra é ocidental, em território ocidental, embora tenha se alastrado para um pouco mais, promovido pelo mais importante país ocidental daquele momento, fora os Estados Unidos, a Alemanha. Os campos de concentração são ocidentais, as câmaras de gás são ocidentais, os ocidentais exterminando ocidentais, e a cereja da cereja da cereja. Hitler é ocidental, Mussolini é ocidental. Ambos são brancos, europeus, ocidentais, cristãos da cultura judaico-cristã. Se nós não compreendermos isso e continuarmos encontrando direitos humanos em Paris e em Nova York, nós não sabemos o que estamos fazendo nesse mundo. Se nós continuarmos acreditando que nossos mestrados e doutorados devem ser feitos na Sorbonne, porque lá é que nós vamos aprender direitos humanos, civilização, nós estamos perdidos. Isso não quer dizer que a França deva desaparecer. Isso não quer dizer que Nova York deva desaparecer. Não quer dizer que Londres deva desaparecer, suas escolas. Não. Só quer dizer que existe um outro mundo, que não são os 300 milhões de habitantes da Europa Ocidental. Mais de 300 milhões, na verdade 100 milhões verdadeiramente europeus e Estados Unidos. O mundo é feito mais do que isso. É feito de uma China, é feito de uma Rússia, é feito de uma Índia, é feito de um Oriente Médio onde nasceu a primeira universidade do mundo, onde nasceu a civilização, onde nasceu a língua não necessariamente, mas escrita, onde nasceu inclusive a ideia de monoteísmo, de desracialização de Deus, portanto. O Deus étnico desaparece com o monoteísmo. A razão pela qual o Deus Jeová, Yahvé, o Deus da guerra, depois tornado o Deus dos exércitos do Novo Testamento com a romanização, tudo isso foi superado e construído para ser mais civilizado em outros lugares do mundo. Então, a mensagem que eu deixo é: compreendamos o que é genocídio, compreendamos o que é colonialismo e o que é imperialismo. Se não compreendermos isso, nem a nossa entrevista terá valido. Mas eu espero que vocês façam um barulho. Tá bom? Com certeza. Com certeza, muito obrigada mesmo. Eu acho que é muito importante para nós internacionalistas entender como esse problema ele é sistêmico, né? E como o mundo ocidental afeta tanto ele. Uma coisa interessante que eu estava pensando agora também é como as relações internacionais também foram feitas de uma perspectiva ocidental. Foi feita por estadunidenses para estadunidenses, e a gente, como no sul global, a gente acaba também ficando de fora disso, né? E é realmente uma perspectiva muito sistêmica, um problema muito sistêmico. Mas demais, acho que é isso. Eu acho que é muito necessário nós, como internacionalistas, né, que informação, entender o lado oriental também, porque é parte do sistema internacional e é a parte que menos falam sobre. Então, eu acho que hoje, nós, como latino-americanos, precisamos entender esse lado oriental que você tanto falou. E agora, para finalizar, eu encerro agradecendo o Senhor pela participação. É muito importante, em nome de toda a equipe do Expresso, a sua fala. Se a Bia quiser... Fico muito agradecida mesmo, consegui aprender muito com você hoje, e muito obrigada mesmo. Obrigado, meninas. E um abraço a todos vocês. E sempre que a gente puder estar juntos, presencialmente ou virtualmente, eu estou à disposição. E eu espero que esse mundo vá melhorar bastante graças a vocês. Eu vou entregar as botas daqui a pouco e outras pessoas vão entregar, né? Então, eu espero que o nosso bastão chegue até vocês e vocês façam ele chegar mais para frente, tá bom? Certo, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Abraço. Tchau. Até mais. Bom, 2/3 do ano já se passaram, e as fofocas e notícias internacionais continuam a todo vapor em agosto.
Viajando agora para o Salão Oval da Casa Branca, no dia 8 de agosto foi assinado um consenso de um acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão, mediado pelos Estados Unidos. Em uma série de conflitos que duram quase 40 anos, período de desmantelação da antiga União Soviética, a região de Nagorno-Karabakh pode ter alcançado o começo de uma promissora época de paz. O acordo ainda não foi finalizado, mas representantes tanto do Azerbaijão quanto da Armênia parecem satisfeitos com sua conclusão. Vale recordar que em setembro de 2023, o Azerbaijão realizou uma operação militar de retomada de Karabakh, que em quase 100 mil armênios tiveram que fugir de suas casas, desencadeando um novo capítulo para esse conflito. Voltando então, Bia, para o nosso continente sul-americano, mais especialmente na região andina, o governo venezuelano assistiu com precaução e temor o deslocamento de navios estadunidenses para o seu litoral. O objetivo dessa movimentação é o combate aos cartéis de drogas latino-americanos. De acordo com a administração Trump, vale lembrar que o governo dos Estados Unidos oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares a informações que levem à prisão de Nicolás Maduro, presidente venezuelano. Sim, Gil. Em resposta, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Se estima que a milícia bolivariana contenha 5 milhões de reservistas e o grupo atue como um auxiliar do exército bolivariano da Venezuela. Por fim, no dia 15 de agosto, todos assistiram à reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, no Alasca. Foi a primeira vez em 10 anos que o presidente russo pisou em território estadunidense. Nossa, isso é muito interessante, até porque o último encontro desses dois tinha sido na abertura da Assembleia Geral da ONU de 2015. Bem lembrado, Gil. Esse encontro mais recente teve 6 horas de negociação e terminou sem acordo nenhum. Sequer um cessar-fogo, mas o clima entre os líderes das maiores potências nucleares parecia agradável, com elogios de ambos os lados. Trump definiu a reunião como muito produtiva em várias formas, inclusive alegando a probabilidade de se chegar a um acordo de paz para a guerra na Ucrânia no futuro. Por outro lado, Putin chamou a nação ucraniana de irmã e alegou querer chegar a um caminho de paz para esse conflito, comentando que espera ver o presidente estadunidense visitar futuramente o Kremlin. Enquanto isso, a guerra no leste europeu acumula dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. Gil, esse mês de agosto foi turbulento e intenso para todos os internacionalistas. Será preciso muita cafeína para o resto do ano. No calendário da história, o dia 21 de agosto veio recheado de eventos interessantes e foi justamente o nosso dia escolhido do mês. Começando com os nascimentos, esse dia viu chegar ao mundo o homem mais rápido da história, Usain Bolt, e o jovem talento do tênis brasileiro, João Fonseca, que vem se destacando cada vez mais internacionalmente, e até o rei Maomé VI, monarca de Marrocos desde 1999. Já nas despedidas, o mundo deu adeus a figuras marcantes da história, como Leon Trotsky, símbolo da Revolução Russa, Raul Seixas, um dos maiores nomes do rock nacional, e Maria Quitéria, pioneira na luta pela independência do Brasil. Bom, não podemos esquecer das cidades aniversariantes do dia. Parabéns para Nilópolis e São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e Chapadão do Céu, em Goiás. Agora, partindo para os fun facts do dia, em 1959 o Havaí se tornou oficialmente o 50º estado dos Estados Unidos. Eisenhower encerrou anos de tensão ao assinar a ordem executiva que transformou o arquipélago em parte oficial da federação. Em 1954, São Paulo ganhou um de seus maiores cartões postais, o Parque do Ibirapuera, sinônimo de cultura e lazer na cidade. Mas como nem tudo é paz, em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre por um funcionário, o Vincenzo Perugia, que achava estar fazendo justiça patriótica. Spoiler, não tava, né? Então, para fechar com chave de ouro, ou com goleada, dia 21 também é dia de celebrar a fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive depois do 6-0 contra o Santos, acho que o presidente veio adiantado esse mês, o clube quis comemorar com estilo. Muito obrigado por ter nos acompanhado no começo dessa jornada. O nosso Expresso está acabando, mas logo logo ele volta, sempre enchendo sua xícara com um pouquinho do universo das relações internacionais.
Nos siga no nosso Instagram, @expresso.ri, e envie suas perguntas para a próxima edição no nosso direct. Obrigado ao Centro Socioeconômico e ao professor Daniel Castellan pelo apoio. Te desejamos um ótimo dia e te esperamos no próximo dia 30.